Esse texto aqui, na verdade, essa parábola, porque é uma parábola que Jesus está a contar, é a parábola conhecida como os meninos a brincar na praça. Foi Jesus que contou, não é? E tanto Mateus quanto Lucas registram esse episódio. E Jesus está a falar aqui, descrevendo um grupo de crianças que estão a brincar numa praça. Era uma cena do dia a dia. Era uma cena que acontecia normalmente na vida das crianças. Eu não sei se você, quando era criança, você tinha o hábito de brincar com seus colegas. Tem brincadeiras que eu brincava quando era criança, que até hoje eu me lembro. Eu não me lembro muito bem do que eu comi ontem, mas eu me lembro muito bem das brincadeiras que eu brincava com os meus amiguinhos quando eu era menina. 8 anos. E a minha infância, não vou dizer que foi uma infância maravilhosa, foi uma infância difícil. Meu pai colocou-nos a todos para trabalhar com 7, 8 anos. Nós já começamos a trabalhar. Comprando, vendendo flores, limpando flores. E eu não entendia por que a rosa era tão linda, mas era tão cheia de espinhos. Até hoje eu pergunto para o Senhor, Senhor, qual é a finalidade dos espinhos nas rosas? Não sei, gente, ainda vou aprender. Vou fazer uma pesquisa no Google. Mas eu lembro da minha infância, brincando com os meus colegas. Brincava de atirei o pau no gato, era só brincadeira tenebrosa, né? Hoje é que a gente, quando se lembra, nós vamos ver que era só brincadeira tenebrosa. Atirei o pau no gato, mas o gato não berrou. Aí a dona Chica bateu no gato e morreu. O gato não berrou que o gato deu. Ai, gente, já não esqueci. Eu já falei que lembrei. Mas eu lembro que a gente tinha uma brincadeira de passar o anel. Era uma brincadeira tipo de casamento. Aí passava o anel. Lembra, Ricardo? O Ricardo está lá, ele lembra, ó. Mas olha só a musiquinha que a gente cantava. O anel que... Fui no Tororó, beber água, não achei. Encontrei pela morena que no Tororó deixei. Aí depois fala assim, o anel que tu me deste era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Era só brincadeira tenebrosa. Mas quantas vezes nós brincávamos de cozinha? Hoje a gente não quer muito vir para a cozinha. Mas quando era criança, queria brincar de que estava a fazer comida. Não é? Porque as crianças, elas observam os adultos e elas querem fazer como os adultos. E aqui na época de Jesus, Jesus está a falar de uma brincadeira que havia entre as crianças, que era algo muito comum. As crianças se juntavam e começavam a brincar de casamento. E aí elas cantavam, dançavam, brincavam, ou então brincavam de funeral. E eram brincadeiras comuns. E aqui Jesus ele diz assim, olha, no versículo 16, mas a quem assemelharei esta geração? Mateus, ele não é muito claro em relação a esta geração, a quem Jesus se referia. Mas Lucas, como era um historiador, ele era mais dado aos detalhes. E ele fala que Jesus estava a falar para os fariseus e mestres da lei. A quem assemelharei esta geração de religiosos? Mas é claro, irmãos, que como a palavra de Deus ela tem valor eterno, ela também está a falar para a geração dos nossos dias. Então, a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem, tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamo-vos lamentações e não chorastes. Então ele está a falar exatamente daquilo que as crianças faziam, imitando os adultos. Você que tem filho sabe, não é? A menina gosta de calçar o sapato da mãe, o menino gosta de vestir a camisa do pai. Aqui na igreja as crianças quase todas ficam pegando qualquer coisa em casa, fingindo que é o microfone, que estão pregando. Que bênção, né? Pelo menos isso. Então, aqui, entre essas brincadeiras que Jesus está a falar, havia duas muito especiais, que era a brincadeira do casamento. Eles tinham que encontrar um noivo, tinham que encontrar uma noiva, alguém tocava a flauta e as outras crianças todas dançavam. Mas aconteceu alguma coisa aqui no grupo, que eles ficaram irritados e disseram, não vamos dançar. Não vamos mais brincar. Não brinco mais. E aí eles agora falaram, então vamos brincar de funeral. Agora vamos brincar de chorar. E no funeral eles tinham que encontrar o quê? Tinham que encontrar o morto.
de encontrar a mãe do morto, o pai do morto, e fingir que eles estavam no funeral. E as crianças tudo começavam a chorar. Eu nunca brinquei disso, irmãos. Até 2 anos atrás, não havia um dia que eu não pensasse na morte. Graças a Deus, o Senhor tem me libertado da síndrome do pânico. Porque eu não conseguia conceber a ideia de morrer e ser enterrada viva. O meu maior medo era ser enterrada viva. E teve um dia que eu assisti, eu gosto muito da série, né, CSI, o do Dr. Horatio, e que o rapaz foi enterrado vivo. E estava chegando já assim no limite do seu fôlego. E eu disse, meu Deus, nem quero ver mais isso. Porque aquilo estava me dando pânico. Graças a Deus, o Senhor está me libertando. Mas eu tinha muito medo. Então, eu era uma brincadeira que eu nunca ia brincar. Brincar de funeral. Então, as crianças tinham que encontrar alguém para fazer o morto, alguém para chorar. Porque chorar era uma profissão antiga. Você sabia que chorar nos funerais era uma profissão bem paga? Chamava-se carpideiras. Em algumas regiões do mundo ainda tem essa profissão. Olha aí, gente, quem sabe você, não é? Carpideiras são aquelas mulheres que eram pagas para chorar nos funerais. E aí as crianças faziam de carpideiras ali e tal. Mas elas, agora aconteceu alguma coisa que elas também falaram, não vamos mais brincar. Não vamos chorar. Não vamos lamentar. E elas se recusaram. E elas começaram a falar umas para as outras, nós tocamos flauta e vocês não dançaram. Cantamos lamentações e vocês não choraram. E quantos de nós aqui, quando criança, nós fizemos a mesma coisa? Começamos com entusiasmo numa brincadeira infantil, de repente alguma coisa que a gente não gostou, que não saiu do nosso jeito, não brinco mais. Não adianta tocar flauta que eu não vou dançar. Não adianta fazer de morto que eu não vou chorar. Não é? Agora, Jesus, ele está aqui não a colocar as crianças como foco da sua mensagem. Ele só está usando as crianças aqui como comparação. Porque Jesus estava aqui, era confrontando a infantilidade dos fariseus, dos saduceus, dos religiosos, que oraram tanto por 2 coisas. Oraram tanto para a manifestação do mensageiro João Batista, e oraram tanto para a manifestação do Messias, e quando vem João Batista, eles o rejeitam. E quando vem Jesus, eles o rejeitam. No verso 18, Jesus diz assim, porquanto veio João, não comendo nem bebendo, e dizem, João tem demônio. E eles oraram muito, porque haviam profecias de que antes da manifestação do Messias, Deus enviaria o seu mensageiro, que prepararia o caminho do Senhor, que prepararia o caminho para a manifestação do Messias. Então, os religiosos, eles faziam o que no templo? Clamando para que Deus mandasse o seu mensageiro, porque quando o mensageiro chegasse, a seguir viria o Messias. E Jesus, ele fala no verso 19, então veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem, eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e de pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. O que Jesus estava dizendo com a parábola das crianças na praça? Veio João Batista, trazendo uma mensagem dura, uma mensagem forte, de arrependimento, uma mensagem que trazia dor. E o que vocês falaram? Tem demônios. Não veio comendo nem bebendo, porque como nazireu, ele não podia comer qualquer coisa, ele não podia beber qualquer coisa. João Batista vivia só no deserto, comendo mel silvestre e gafanhotos. Se vestia com peles de camelo, tinha uma aparência rude. E os religiosos diziam, tem demônio. Eles oraram para o mensageiro chegar. O mensageiro chega e eles olham o mensageiro e dizem, tem demônio. Aí vem Jesus, comendo e bebendo. Jesus era muito diferente de João Batista, irmãos. João Batista era sisudo.
João Batista vivia no deserto. Jesus era sociável. Jesus ia na casa das pessoas. Jesus comia com os pecadores, com os publicanos. Recebia adoração de pecadoras. Jesus era carismático. E foi chamado de quê? Endemoniado. Comilão, beberrão, amigo de publicanos e de pecadores. Então, o que Jesus está a falar aqui? O que vocês querem realmente? Vocês são como crianças. Vocês nem choram. Vocês nem se lamentam com a mensagem de João Batista. Mas vocês também não se alegram com a manifestação do Filho de Deus que veio para trazer o Evangelho. Ou seja, vocês são eternos insatisfeitos. Vocês não se alegram com nada. Vocês não entram na brincadeira. Porque não vêm com a aparência, não é? Que vocês idealizaram nas vossas mentes. Porque o mensageiro, o anjo que veio preparar o caminho do Senhor, ele não veio com aquela aparência idealizada pela religião. E nem o Messias veio com a aparência idealizada pela religião. Porque eles pensavam que o mensageiro viria fazer milagres, maravilhas, e a Bíblia diz que João Batista não fez nenhum milagre. Nenhum. E a religião idealizava o Messias com uma espada na mão, assentado sobre um grande cavalo branco, que viria exterminar o poder de Roma, iria libertar Jerusalém, iria libertar Israel dos seus opressores. E o Messias não veio assim, não na sua primeira vinda. Então eles disseram, não brincamos mais. Não entramos mais na brincadeira. Irmão, Jesus ensinou que para entrar no reino de Deus, nós temos de ter o coração como de criança. Mas existe uma diferença muito grande entre ser criança e ser infantil. Entre ser menino e ser infantil. E tanto Jesus quanto o apóstolo Paulo, eles condenaram severamente a meninice, a infantilidade, a imaturidade. Porque as crianças, elas têm um coração puro, mas em si são melindrosas. Quando não é feito o que elas querem, elas dizem, não brinco mais. Não brincamos mais. Se não fizer o que eu quero e como eu quero, eu não quero brincar mais. E era disso que Jesus estava a falar. E Jesus, ele estava a confrontar a indiferença da religião. A indiferença daqueles que oraram tanto, que buscaram tanto a Deus, mas agora estavam agindo ao contrário daquilo que eles haviam orado. Uma coisa, irmãos, nós precisamos olhar para esse texto e pensar assim, pior do que ser frio é ser morno. Pior do que tomar uma posição de não querer a Deus e não querer Jesus, nós nem estamos lá, nem estamos cá. Porque o Senhor Jesus, ele fala numa das suas cartas lá no Apocalipse, porque tu não és frio e nem quente, eu vou vomitar-te da minha boca, porque és morno. E nós estamos numa geração, irmãos, que uma das grandes evidências da volta de Jesus é a frieza no seio da igreja. É a frieza no coração de muitos que conhecem a Deus. A indiferença é pior do que o ímpio. Porque o ímpio já tomou a posição, o ímpio já está de um lado. Mas o pior é aquele que conhece a Deus, mas se torna indiferente. Se torna indiferente como esses aqui. Eles estavam insatisfeitos, nunca estavam satisfeitos com nada. Como as crianças infantis. Não se unem aqueles que não tomam posição, que são mornos. Eles não tomam uma posição. Vou-me embora, não vou servir Jesus mais, não quero mais a Deus. Mas também não tomam a posição de seguir Jesus de verdade. De seguir Jesus de fato. De se tornar realmente um seguidor do Senhor. E muitos fariseus e saduceus, religiosos na época de Jesus, eles vinham para ouvir os ensinamentos do Senhor.
vinham, e muitos deles vinham sem ninguém ver. Quando você lê a história de Nicodemos, lá em João, capítulo 3, para quem que Jesus disse, não é? O maior ou o mais importante versículo da Bíblia? Para Nicodemos, que era um mestre em Israel, mas não entendia as coisas espirituais. Nicodemos vem ter com Jesus quando? No meio da multidão? Não. Nicodemos vem ter com Jesus à noite. Porque tinha medo do que a religião ia falar se ele realmente tomasse uma posição de seguir Jesus. E quantos em nossa geração estão assim? E Jesus fala com Nicodemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Nicodemos, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E quantos vêm ter com Jesus de noite? Parece que são agentes secretos do Evangelho. Eu vou dizer algo para você, irmãos. Nós precisamos tomar uma posição. Nós precisamos de saber quem é que nos satisfaz. Cristo é suficiente, então eu vou viver na suficiência do Evangelho. Eu vou viver na suficiência que é Cristo. Porque nem nos países onde a igreja é perseguida, eles se escondem. Nem em países muçulmanos os cristãos se escondem. Nem em países budistas, hinduístas, os cristãos verdadeiros se escondem. E no mundo ocidental, muitas vezes, nós que temos liberdade, nós nos escondemos. E o mundo não sabe quem nós somos. O mundo não conhece Jesus porque não conhece através de nós. Nós temos de tomar uma posição, irmãos. Eu, quando fui para missões, eu conheci uma missionária, seu nome era Vera. Ela foi chamada para o campo missionário no Médio Oriente, com 62 anos de idade. Foi para um país do Médio Oriente para cuidar de mulheres. E lá ninguém sabia que ela era crente. Mas ela ajudava as mulheres quando tinham parto. Ela ia na casa delas, lavava roupa, cuidava da casa. E ali ela ia salgando com a mensagem do Evangelho. E as mulheres começaram a se converter, os maridos não sabiam. E a Vera ia na casa de uma, limpava, fazia comida, falava de Jesus, explicava sobre a palavra. Depois ela ia na casa de outra, que estava doente, fazia a mesma coisa, de graça. E lá ela ia, falava de Jesus. Um dia, o marido de uma delas ligou para a Vera e disse: Dona Vera, nós queremos que a senhora venha aqui à nossa casa hoje. Nós temos algo a falar com a senhora. E ela pensou assim: meu Deus, será que eu fui descoberta? Será que uma dessas mulheres me denunciou? Porque ela tinha ganhado muitas daquelas mulheres para Jesus fazendo aquele tipo de trabalho. Mesmo estando num país onde não é permitido pregar o Evangelho, ela fazia de uma forma que as pessoas eram tocadas. E ela chegou na casa daquele homem, na sala estava cheio de gente. Tinha várias mulheres com seus maridos e filhos e amigos ali na sala. Quando ela contando, a gente chora. Quando ela viu aquilo, ela disse: é meu fim, me descobriram. E aí o marido lá da senhora da casa disse assim: Dona Vera, nós descobrimos que a senhora tem vindo às nossas casas e tem falado da sua fé, e tem falado de Jesus. E eu reuni todos os amigos aqui, essas mulheres e os meus amigos, porque nós queremos que a senhora fale para nós também. E ela falou do amor de Deus e aquelas pessoas todas se converteram a Jesus. Num país de Médio Oriente, irmãos. E muitas vezes nós estamos aqui no Ocidente, tão, cheios de liberdade. Mas o que essa liberdade tem feito na nossa vida como cristãos? E aí Jesus a seguir, a falar da parábola dos meninos na praça, a brincar. Não queriam brincar de casamento, não queriam brincar de funeral, não estavam felizes com o lamento, mas não estavam felizes com a boa nova.
Aí Jesus começa a falar no verso 20. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios. O não se haverem arrependido. Onde que Jesus fez os maiores milagres do seu ministério? Na Galileia. 70%, 80% do ministério de Jesus, especialmente os seus maiores milagres, foram realizados nessas cidades aqui, que Jesus tanto fez, mas elas não se arrependeram. Elas não viram o tempo da visitação de Deus. E ele fala, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido, com pano de saco grosseiro e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatida até o inferno. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Porém, eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Corazim, Betsaida e Cafarnaum. 3 cidades que fazem parte do triângulo evangélico, onde Jesus operou os seus maiores milagres. E Jesus, ele fala para aquele povo, em Tiro, em Sidom e em Sodoma, haverá menos rigor no dia do juízo do que para vocês. Porque vocês não entenderam, não receberam o tempo da visitação. Vocês ficaram lá, não brinco mais, não me alegro com as boas novas do reino, mas também não vou lamentar por causa do meu pecado, denunciado por João Batista. E vocês não estão vendo o tempo da visitação. Vocês não entenderam que quanto mais é dado, mais é cobrado. Vocês são responsáveis diante de Deus. E o Senhor fala primeiro para Corazim. Corazim, uma cidade lá pertinho do Mar da Galileia. 3 cidades pertinho uma da outra, irmãos. A Bíblia fala muito pouco de Corazim, talvez só aqui nesse episódio. Mas deve ter sido uma cidade importante, porque Jesus compara Corazim a Tiro e Sidom, 2 cidades importantíssimas do Líbano. E ele fala para Betsaida. Betsaida era uma cidade em que Jesus operou um milagre, do cego de Betsaida. Mas por que Betsaida era uma cidade importante? Porque de lá saíram 3 dos discípulos de Jesus, Pedro, André e Filipe. Jesus tirou de lá 3 dos seus maiores discípulos, que se tornaram apóstolos. E Jesus, ele fala que essas cidades, incluindo Cafarnaum, a cidade de Jesus, onde Jesus morava, eram cidades impenitentes, porque não receberam a mensagem que Jesus trazia. O que é impenitente? O que é penitência? Quando você ouve a palavra penitência, o que vem à sua mente? Penitenciar. Penitenciária. Sabe aqueles filmes de monge que a gente vê que eles, quando estão lá querendo purgar seus pecados, começam a se autoflagelar? Estão se penitenciando, se punindo, não é? Por causa do arrependimento. E aí a pessoa, não é, acha que assim vai receber o perdão dos seus pecados, se penitenciando. Agora, impenitência, porque tem impertinência e impenitência. Impenitência é o contrário, é falta de arrependimento. É a ausência do arrependimento. E aí Jesus fala que essas 3 cidades, elas foram impenitentes, porque elas não se arrependeram, nem vendo os milagres de Jesus. E é incrível, irmãos, porque se nós olharmos como estão essas 3 cidades hoje, elas foram amaldiçoadas por Jesus. E amaldiçoadas estão até hoje. Corazim, Betsaida, Cafarnaum, fica no monte, no norte da Galileia, e lá de cima a gente vê o Mar da Galileia.
O Mar da Galileia é um lugar fantástico, é um dos lugares mais lindos que eu já vi no mundo. Mar da Galileia. Tem vegetação, muita plantação, até banana, manga. A melhor manga do mundo, ela vem de Israel. Banana é uma fruta tropical que é cultivada em Israel. Uma banana maravilhosa. Lugar lindíssimo. Aí quando você sobe, você está lá, Corazim, Betsaida, Cafarnaum. Nós temos aquela visão ali. Põe para mim, Sara. Aquela visão de uma terra seca, de uma terra árida, de uma terra cheia de pedras, de uma terra que não tem vida. Assim estão hoje essas cidades. E quando vamos lá, só conseguimos ir a Cafarnaum porque tem lá as ruínas da sinagoga onde Jesus pregava. Nada mais. Não tem vegetação, não tem um solo próspero, propício para o plantio. Olhamos o Mar da Galileia, vida. Olhamos para as 3 cidades impenitentes, morte, desgraça, maldição. E Jesus fala, se em Tiro e em Sidom fossem feitos os milagres que se fizeram em ti, há muito eles já teriam se arrependido com pano de saco e com cinza. E no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom. Por que haverá menos juízo, irmãos? Porque eles tiveram menos oportunidade de ouvir e de verem tudo que eles ouviram e viram. E Jesus fala, se eles teriam se arrependido. Essas cidades, Tiro e Sidom, inimigas de Israel, se elas tivessem visto e ouvido o que vocês estão vendo, teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Mas vocês têm visto os meus sinais, vocês têm visto o que eu tenho falado, mas vocês não se arrependem. Irmãos, era como se Jesus estivesse lembrando de Jonas e de Nínive. Nínive era uma cidade terrível. Deus manda lá o profeta Jonas. E quando Jonas chega lá com medo de pregar uma palavra de juízo, chega lá o que acontece com a cidade de Nínive. Todos começam a se arrepender. O rei se arrepende. E o rei diz, todos vamos jejuar, até os animais. Até os animais vão se humilhar, mesmo sendo inconscientes, mesmo não tendo inteligência. Até os animais vão se vestir de saco e de cinza. E Deus mudou a sentença naquela cidade e não destruiu Nínive, porque eles se arrependeram. E o Senhor está dizendo aqui, se lá em Tiro e em Sidom, se eles tivessem tido as mesmas oportunidades, eles teriam se arrependido. Não era só de palavras, era em atitudes, em humilhação. Por isso, no dia do juízo, haverá menos rigor para essas cidades do que para vocês. E aí ele fala, e tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás derrubada até os infernos. Meu Deus, que palavra. E realmente Cafarnaum foi elevada até os céus porque Jesus morava lá. Cafarnaum é conhecida como a cidade de Jesus. Jesus morava. Jesus, depois que saiu de Nazaré, foi morar em Cafarnaum. Jesus era estratégico. Cafarnaum era via mares. E ali passavam, né? Era rota para muitos povos, para muitos lugares. E Jesus foi para um lugar estratégico. E Jesus morava lá. Pedro tinha lá a sua casa. A sogra de Pedro morava lá. E Jesus, ele disse que essa cidade seria abatida até os infernos. E hoje essa cidade está seca, não tem nada. E Cafarnaum, irmãos, antes de Jesus não era nada. O que era Cafarnaum? A gente nem lia sobre Cafarnaum na Bíblia. Cafarnaum, a cidade de Naum. Era um nada. Mas aí Jesus foi morar lá e fez dela o quê? Uma cidade importante. Quantos sinais e milagres Jesus fez em Cafarnaum? Olha, a mulher do fluxo de sangue, ela foi curada em Cafarnaum. A filha de Jairo foi ressuscitada em Cafarnaum. A cura de um filho, de um homem muito importante, foi curado em Cafarnaum. O endemoniado que estava no templo, na sinagoga, foi liberto em Cafarnaum. A sogra de Pedro foi curada lá em Cafarnaum.
Aquele servo do centurião, que o centurião pediu a Jesus para curar, foi lá em Cafarnaum. Jesus pregava o evangelho na sinagoga em Cafarnaum. Foi lá naquela sinagoga que Jesus pregou sobre o pão da vida. Tantas coisas Jesus fez ali, mas aquela cidade, a cidade de Cafarnaum, só queria se aproveitar da fama de Jesus para se enriquecer. Jesus era o pão da vida, mas o pão da vida físico para Cafarnaum. Não era o pão da vida espiritual, irmãos. Como hoje, quando vamos a Israel, nós vemos tantos guias turísticos. Eles falam de Jesus, parece que são crentes. Você tem até vontade de levantar a mão e falar, eu aceito Jesus de novo. Porque parece, eles falam com tanta convicção. Mas um dia eu estava lá conversando, eu disse, Jesus é o pão da vida para eles. Mas é o pão da vida disso, ó. Não é o pão da vida aqui dentro. E quantos não têm feito de Jesus o seu pão da vida? Mas porque estão se aproveitando das bênçãos que Jesus pode dar. Bênçãos materiais, bênçãos temporais. E Jesus disse para Cafarnaum, no dia do juízo, haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para vocês. E ele disse que no dia do juízo haverá, porque se lá em Sodoma se fizessem aqueles sinais que foram feitos em Cafarnaum, há muito que eles não teriam sido destruídos. Porque o que aconteceu com Sodoma? Acabou. Foi destruída. Por causa do pecado, Deus destruiu. E por não haver justos suficientes na cidade. Mas Jesus está dizendo, se lá Cafarnaum, lá em Sodoma, se fizesse esses sinais, eles teriam se arrependido. E a cidade não seria destruída. A cidade existiria até hoje, disse Jesus. Irmãos, que tristeza. Jesus andava por aquelas cidades. Jesus pregava. Jesus anunciava o reino. Jesus curava, libertava, ressuscitava mortos. Mas o povo não creu no Senhor. Ali Jesus alimentou quase 15.000 pessoas na primeira multiplicação dos pães e dos peixes. A maioria não creu na mensagem de Jesus. A maioria vinha porque Jesus era bom e Jesus fazia milagres. Essas cidades se aproveitaram da fama de Jesus para terem prestígio, mas elas não seguiam ao Senhor. Quando você vê alguns líderes religiosos que convidaram Jesus para entrar nas suas casas, Simão, Senhor, venha ao jantar na minha casa. Mas o que Simão queria? Prestígio. Jesus, ele era conhecido. Jesus se tornou uma pessoa muito importante. Então, ter Jesus na minha casa é importante para mim. Tanto que quando Jesus entrou lá, ele não mandou um escravo, um servo, lavar os pés do Senhor, como era costume fazer. Ele não deu um beijo em Jesus quando Jesus entrou, que era comum, não é? No cumprimento. Entra, Jesus, como se fosse qualquer pessoa. E entrou lá a pecadora que começa a beijar e lavar os pés de Jesus. E aquele homem que queria Jesus por causa do seu prestígio, se escandalizou com o ato daquela mulher. E Jesus o repreendeu. Simão, eu entrei em tua casa, não me deste uma água para lavar os pés, não me deste um ósculo no rosto. Não me recebeste com honras, mas essa mulher, desde que aqui chegou, ela não para de lavar meus pés. Ela não para de secar meus pés com seus cabelos. Ela beija. E aquela casa, aquela sala, se encheu daquele cheiro do nardo que ela derramava. E ouvia-se os beijos dela nos pés de Jesus. E chorava, e beijava, e derramava unguento, e secava com seus cabelos. Ela não estava ali por causa da fama de Jesus. Ela estava ali porque ela entendeu que Jesus era o seu pão da vida. Então, essas 3 cidades, elas tinham Jesus como pão da vida, mas só para se aproveitarem da sua fama. E, irmãos, eu aqui nesse texto em que Jesus fala da parábola das crianças na praça, e depois ele vai confrontar essas 3 cidades impenitentes, eu tiro 3 lições muito sérias. E a primeira delas
é que todos nós devemos deixar de ser menino. Deixar as coisas de menino. Eu não sei se você tem ouvido, assistido, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, né? Eles têm falado e se assustado, porque a nossa geração tem sido a geração que menos tem amadurecido. Eu, quando tinha 12 anos de idade, estudava no colégio de freira. A freira me chamou para conversar comigo há 12 anos. E disse, minha filha, você é uma menina muito responsável para a sua idade. Você tem de viver a sua idade, minha filha. Você não pode viver como uma moça de 25 anos. Você tem 12 anos. Porque na minha geração a gente amadurecia muito rápido. Os pais colocavam a gente com responsabilidade muito cedo. Não sei se será bom ou é mal, mas eu acho que hoje eu sou o que sou por causa do que meu pai fez. Calos nas mãos, porque... E eu não fiquei revoltada. Não fiquei com trauma. Hoje os pais fazem tudo para os filhos não ficarem revoltados. E aí fazem até coisa errada. Por isso que na nossa geração, os terapeutas especialistas, eles dizem que os homens estão amadurecendo com 45 anos e 50 anos, irmãos. Irmãos, nós não podemos aceitar isso. Nós temos de rejeitar isso do meio cristão em nome de Jesus. Um bando de homens assim, olha, a gente acha engraçado, não é? Ah, mas um bando de gente assim, irmãos, cresce no corpo, mas é infantil. Na mentalidade. E não dá, irmãos, nós temos de viver a idade certa. Deixa eu falar uma coisa para você. Infância é para brincar, brincar, brincar. Você que tem filho pequenininho, deixa seu filho brincar. Deixa seu filho rolar na lama, rolar na terra, pegar anticorpos. Deixa o menino brincar, deixa a menina brincar. Porque é a fase da brincadeira. Ensine seu filho pequenininho, ali do tamanho da Noa, tem 5 anos. Oi, Noa. Oi, lindinha. Ela vai brincar. Isso. Olha, ela até foi embora. Será que foi por isso? Ela está tão aqui na mensagem que foi embora. Irmãos, ensine vossos filhos a serem generosos, a serem crianças que têm gratidão na vida. E olha, eu vou dar um conselho. Se você puder, quando o seu filho tiver aí uns 8, 9 anos, faça uma viagem missionária com ele. Leve num lugar pobre. Leve num lugar com menos privilégios. Tem muita criança que está precisando visitar crianças que não têm uma refeição por dia, para valorizar o copo de leite que o pai põe na mesa. Para valorizar a cama para dormir. Para valorizar o ter um duche dentro de casa para tomar um banho. Nós tivemos uma menina ovelha, que ela, menina adolescente, ficava com raiva, chegava na igreja com aquele bico assim, emburrada. Um dia eu perguntei para ela, mas por que você sempre chega irritado com seus pais? Eu não gosto do carro que meu pai comprou. Um carro velho, um carro simples. Eu não gosto daquele carro, eu prefiro vir a pé. Falou assim para mim, na porta da igreja. Sério? Aí eu olhei para aquela menina, né, que só tem tamanho, porque é infantil aqui dentro. Em vez de se alegrar porque tem um carro, é igual que toquei flauta e você não dançou. Chorei e você não lamentou. Queria que o pai tivesse um carrão bonito e tal. Aí o pai até faz dívida. Foi lá, comprou um carrão, aí a menina chegava mais felizinha na igreja. Eu dizia, meu Deus. Irmão, eu sei que quem não tem filho fala assim, se eu tivesse filho, meu filho não ia fazer isso não. E eu falo com o pastor Eduardo, ele sempre fala isso. Às vezes está no lugar, a criança está fazendo uma birra, gritando, envergonhando os pais. Ele diz, se fosse meu filho, não fazia isso não. Eu falo, tu falas isso porque tu não tens filho. Porque toda gente que não tem filho fala isso. Mas, irmãos, nós temos que ensinar os filhos, não é? A serem generosos, gratos, satisfeitos com o que têm. Agora, vem a fase da adolescência, adolescente que está aqui. Você que está perto de um adolescente faz assim, ó. Escuta. Adolescente não tem de namorar.
Adolescente tem de estudar, estudar, estudar. No livro que o Senhor me deu para os jovens na contramão, falo sobre essa fase difícil que é a adolescência. Eu não falo que a adolescência é aborrecência, irmãos. Tem gente que fala os aborrecentes da igreja. Eu rejeito isso em nome de Jesus. Os adolescentes são uma bênção. Mas é uma fase de definições. E no livro eu falo muito sobre a questão dessa fase da adolescência, porque é uma fase que muitos perdem o rumo. Porque a menina se apaixona com 12 anos. Todos nós, né? Eu já me apaixonei com 7 anos de idade. E eu lembro que eu ficava pensando no menino com 7 anos. O menino nem sabia que eu gostava dele. A pastora Cidá sabe dos amores platônicos que eu já tive, né, Cidá? Começou com 7 anos de idade. Então, assim, nós temos o primeiro amor, 7, 8, 10 anos. Mas aí a menina, na adolescência, se encanta por um rapaz. Daqui a pouco fica grávida. Quantos casos? Uma vez uma menina falou com o pastor Eduardo, eu agora tenho filhos, menina de 15, 16 anos. Eu quero fazer faculdade, mas agora eu tenho filhos. E agora não sei o quê. E o pastor Eduardo falou com ela uma frase que eu nunca mais me esqueci. Você precisa encarar a sua realidade, minha filha, porque você queimou uma etapa da sua vida. Você arrancou da sua vida uma parte importante da sua maturidade, que é o caminho da maturidade. Era para você estudar, era para você correr atrás, não é? Ser um bom aluno, era para você se dedicar às coisas do Senhor, mas agora você é mãe, e agora não dá. Né? Então, a adolescência, olha, é época do jovem pensar na sua profissão, fazer estudo de mercado, qual é a profissão que eu gosto, que vai dar, não é? Para eu ter uma família, para eu... É a época de pensar no futuro. Não é época de namorar. Não é época de fazer coisa errada. É época de se focar. E aí vem a juventude, viver cada época da sua estação correta. Vem a juventude. A juventude é o quê? Estudar, pensar na profissão, começar a trabalhar, casar. Aí sim, casar. Casar com 15 anos, irmãos. Meu Deus. Aqui na igreja, os pais é que mandam nos filhos, mas nós aconselhamos a namorar a partir dos 18 anos, e se for para casar. Se não for para casar, para que vai namorar? Essa semana eu estava com uma menina, ela está a namorar, a pastora Cidade estava de frente para mim, a mãe dela estava, as duas de frente para mim, e eu do lado da menina. E eu disse para ela assim, tu beijas o teu namorado? Ela, tu beijas mesmo? Aí a pastora se dá um Cindy. Isso não é coisa que se pergunte, Cindy. Me repreendendo, né? Aí eu, calma, Cidá. Eu sei onde vou chegar com essa pergunta. Aí eu olhei para ela e disse assim, tu sabias que muitos terapeutas dizem que o beijo já é o sexo? É o pontapé inicial para o sexo. Então, cuidado quando fores beijar teu namorado, para que não passe dos limites. Ela, verdade. Porque muitas vezes começa a namorar na época errada, daqui a pouco, irmão, vai a vida toda embora. Então, jovem, Deus te abençoe para que você faça escolhas certas. E depois vem a idade adulta, que é a idade que eu estou. É a idade de ter filhos, é a idade de se estabelecer na vida, não é? Aí vem a terceira idade, que daqui a pouco eu já estou nela, que é a idade de desfrutar daquilo que eu semeei durante a infância, adolescência, juventude e fase adulta. Agora eu vou me deitar na cama que eu fiz, lá atrás. Agora eu vou desfrutar dos netos. Olha, ontem naquele aniversário só ouvi o povo falando assim, pastor, é seu netinho, pastor, é seu netinho. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, não escreve nada no Facebook que eu tenho neto. É netinho, porque os filhos na fé já têm filhos e filhos, então é tudo neto. Pelo amor de Deus, se for assim, eu já tenho bisneto, tetraneto.
Então, nós precisamos de viver a idade na época certa. E Jesus está aqui a criticar a infantilidade daqueles líderes religiosos. E Jesus está a falar que eles nunca estavam satisfeitos com nada. Nem com a festa, nem com o funeral, nem com os milagres, nem com o plano da salvação. Eles não estavam satisfeitos com nada. Porque assim são os meninos que ficam brincando na praça. Eles não têm constância, eles não têm perseverança, eles não gostam de ser repreendidos, porque eles já se sentem independentes, querem fazer o que querem, não querem fazer o que tem de ser feito, porque quem tem de fazer o que tem de ser feito é adulto, criança faz o que quer, não é assim? Então a criança não gosta, ela gosta de fazer coisas sem responsabilidade. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13, 11, ele disse assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Eu repreendo da minha vida que eu estou ficando madura agora com 50 anos. Que é isso? Repreende da sua vida, homem, rapaz. Seja homem. E eu digo para você o que Davi disse para Salomão, seu filho. Salomão deu muitos conselhos para... Davi deu muitos conselhos para Salomão. Mas acho que o mais importante foi: meu filho, seja homem. Seja homem. Seja homem. Olha para a pessoa que está do seu lado aí e fala assim, ó: seja um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Cresce. Fala assim para ele, para ela: cresce e aparece. Cresce e aparece. Porque quando a gente é criança, a gente quer aparecer. A mãe fala o quê? Quer aparecer? Amarra uma melancia no pescoço. Mas agora eu falo para você: cresce e aparece. Segunda lição: a quem mais é dado, mais é cobrado. Jesus fala em Lucas 12, 48. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Cafarnaum viu milagres. Por isso Jesus falou: vocês vão ser mais exigidos no dia do julgamento do que os outros que não tiveram tanta oportunidade. Betsaida deu 3 dos discípulos de Jesus. E nós, irmãos? Quantos de nós aqui viemos de famílias cristãs, mães intercessoras, pais piedosos, avós que eram mulheres que estavam sempre na casa de Deus? Como Betsaida deu os 3 maiores discípulos, dos maiores discípulos de Jesus. E deu o maior, né, Pedro, que foi uma coluna, né, na casa de Deus, uma pedra, uma rocha. E nós, irmãos, que recebemos tanto de Deus, nós recebemos Jesus. Você acha que é pouco? Com Jesus veio tudo que nós precisamos. Que Paulo disse: se Deus não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com o filho todas as coisas? Deus nos deu Jesus, Deus nos deu a sua palavra. Nós temos tanto. Deus nos deu a igreja, onde nós congregamos. Fazemos parte de uma igreja que é a igreja universal, global, onde todos os filhos e filhas do Senhor Deus, por meio de Jesus, estão lá inseridos. E uma igreja que está espalhada por todas as nações. Deus nos tem dado dons, Deus nos tem dado habilidades, Deus nos tem dado inteligência. Só essa palavra que nós temos recebido, irmãos, todos os dias. Essa palavra vai nos condenar, essa palavra que conhecemos. A quem mais é dado, mais é cobrado. Você sabe mais, você vai ser mais cobrado. Você tem mais luz, mais entendimento, você vai ser mais cobrado. Você é mais velho no Evangelho, você vai ser mais cobrado. Ah, meu Deus, você tem mais responsabilidades, você vai ser mais cobrado. É assim.
Ah, Corazim, ah, Betsaida, ah, Cafarnaum, vocês receberam muito. Por isso, no dia do juízo, vocês serão mais cobrados. Porque a quem é dado, a quem muito é dado, muito se lhe pedirá. E terceira lição, as obras de Deus deixam o homem inexcusável. Deus fez muita coisa e eles não tinham desculpa de não crerem, não se entregarem a Jesus. E Paulo fala em Romanos 1, 19 e 20. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Não dá para chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu não sabia. Porque tudo o que Deus faz, Ele faz para revelar quem Ele é. Seus atributos invisíveis se tornam visíveis por meio da obra das suas mãos. Então não tem desculpa, irmãos. Vamos chegar diante de Deus nessa manhã e falar, Senhor, ajuda-me a não ser como as crianças na praça. Ajuda-me, Senhor, a não ser insatisfeito diante de tudo que o Senhor faz. Vamos ficar de pé.